Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Clive, Liliane, sempre um prazer enorme ter vocês aqui. E estamos hoje aqui para falar sobre refém das redes sociais, um tema polêmico, atual e muito necessário, né? Obrigada, o prazer é meu. Prazer também é meu, obrigado pelo convite, Sandra, Liliane, vamos lá. Como a própria Sandra falou, realmente é um tema polêmico, forte e muito atual e muito preocupante, né? Porque eu acho que, antes de qualquer coisa, é o que está acontecendo com as pessoas que estão vivendo muito mais no mundo virtual, que é um mundo de ilusão, um mundo moldado, um mundo onde vai se construindo a partir dos interesses pessoais, né, do que viver na realidade. A gente sabe que a realidade às vezes é pesada, é dura, às vezes é difícil, mas ela tem tanto conteúdo fora, tem tanto conteúdo lá fora, e muitas vezes a gente se prende aqui nesse aparelhinho, né? E a gente fica preso nisso, né? E as redes sociais, óbvio, que vão estimular essa nossa atenção, elas vão estimular, vão nos prender, realmente, porque é um vício, né? E o vício, ele se torna o quê? Prazeroso. Ah, então é legal estar nas redes sociais, por quê? Porque eu acabo criando um mundo ilusório, eu acabo criando um mundo de ficção, né? Eu acho que eu tô saindo desse mundo aqui que tá difícil, pesado, e tô criando um mundo paralelo, mas esse mundo paralelo é uma mentira, é uma farsa muitas vezes, né? E muitas vezes acaba nos prejudicando porque a gente acaba apenas alimentando essa ilusão, e quando a gente alimenta essa ilusão, a gente acaba não criando recursos para lidar com o mundo lá fora. Porque o que é criar recursos para lidar com o mundo lá fora? É viver experiência. Né? E você só vai viver a experiência se você abrir a porta da sua casa e ir lá para fora, ir para o mundo, ir para a rua, né? E lidar com os desafios verdadeiros que a vida vai trazer, né? Então, de repente, eu não tenho equilíbrio emocional para lidar com tal situação. Tudo bem que você não tem equilíbrio emocional, mas existem recursos para te ajudar a lidar com esses desafios, com essas dificuldades, né? E você só vai ter recurso emocional se você realmente vai falar, peraí, vamos ver isso de perto? Vamos enfrentar isso de perto? Porque o que é o medo, né? O medo da vida, o medo de olhar para fora e olhar realmente para as situações lá fora. O medo nada mais é do que apenas uma proteção, né? Ele vai ser o sinal entre eu vou e eu paro, né? Agora, se eu alimento muito esse medo de viver o mundo lá fora e ficar preso nessa rede social, o que vai acontecer? Eu vou acabar me nutrindo de uma verdade que não é uma ilusão, né? E acabo não tendo essas ferramentas, eu não consigo construir o meu verdadeiro eu. Eu acho que é por aí o caminho, né? Eu acabo perdendo recursos, perdendo oportunidades, perdendo aprendizados para eu me fortalecer enquanto pessoa. Eu acho que é por aí, né? Alguém quer completar? Eu concordo com o que você está falando, e assim, infelizmente a gente vê, né, cada vez mais cedo essas crianças, esses jovens, reféns mesmo do celular, dos tablets, dos jogos de videogame, e sem a interação. Só que também não tem um exemplo dentro de casa, porque muitas vezes, né, os pais também estão lá nas redes sociais e colocam as crianças, né, em frente à televisão, em frente ao tablet, ao celular, com joguinhos, porque é a babá, né? Eles daí não precisam se preocupar, porque a criança fica ali tão entretida com aquela situação, daí não dá trabalho, então fica mais cômodo de lidar. E assim vai indo a sociedade cada vez mais se afundando dentro desse buraco. Claro que as redes sociais, elas são fantásticas para alguma coisa. Eu acho que a globalização, o fato de você ter as notícias em tempo real, de você poder interagir, né, falando daqui do Brasil com outra pessoa do outro lado do mundo, é fantástico isso. Mas é preciso que tenha um limite, pelo menos na minha percepção. Quer completar alguma coisa aí, Clive? Não, concordo 100%. Eu acho que tem a parte boa, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre um assunto, é fantástico. Antigamente você tinha que ir numa biblioteca, naqueles livros que, sei lá, já tinham sido impressos já há alguns anos, e a dificuldade de você pesquisar, né?
Uhum. Hoje em dia, você põe ali no assunto, óbvio que vai vir de tudo, né? A sua capacidade de fazer esse filtro. Hoje tem a inteligência artificial que te ajuda até nesse lado, né? Talvez te ajudar nessa pesquisa, porque a inteligência artificial ela usa toda a informação teoricamente que está rodando nas redes, então ela tem uma base muito maior para poder fazer essa pesquisa para você. Mas, na realidade, quem está fazendo a pesquisa ou quem vai buscar é você mesmo, né? Então, acho que para isso é muito bom. Agora, para cair em rede social e ficar tendo que parecer foto bonitinha toda semana e achar que não sei o que, isso é uma perda de tempo gigantesca, né? Se os jovens soubessem o tempo que eles estão jogando fora, de poder estar fazendo alguma coisa, sei lá, aprendendo uma outra língua, aprendendo sobre um assunto que ele acha interessante, que também pode ser através da internet, mas não ficar, sabe, vendo dancinha no TikTok, sei lá onde, entendeu? É muita perda de tempo. De vez em quando até é bom, você relaxa, você vê uma coisa engraçada, tá ótimo. Mas ficar o tempo todo vendo isso, consumindo essa informação que é meio lixo, o que você está botando para dentro de você, né? Aquilo que você está consumindo, que você está vendo. E se você ficar preso numa telinha, numa coisa que só tem bobagem, né? O que você está fazendo com você? Eu acho que aí, nesse momento, acho que o jovem tem que pensar um pouquinho mais lá para frente, né? O que ele quer na vida? Onde é que ele quer chegar? O que ele quer fazer? Né? Ele quer ver... E aí tem muita gente também que quer virar blogueiro, porque o blogueiro dá sucesso, dá dinheiro. Desculpa, são poucas pessoas que vão ganhar muito dinheiro com isso. E você pode ver que aquele que tiver sucesso é talvez a pessoa que tenha mais inteligência, mais cultura. Inteligência não quer dizer que ele nasce com inteligência, não, ele desenvolve a inteligência, né? Então, é aquele que tem, porque tem fatos, tem coisas interessantes. Óbvio que tem outros que vão partir para o lado só de bobagem, tudo bem. Eu acho que também ele tem um fim curto. Eu talvez faria uma comparação com música, né? A música clássica, o mundo inteiro escuta e continua escutando. Agora, pega esses rap de dancinha na boquinha da garrafa, não sei o quê, 6 meses de sucesso e acabou. Ninguém mais vai ficar cantando e vai ficar escutando essas besteiras, né? Então, eu faço essa analogia para a pessoa que está consumindo essas coisas, o que ele vai fazer com isso, né? Então, acho que era isso que eu queria comentar aí. Acho que eu quero complementar com o que você está falando, né, a questão dos desafios que são lançados nas redes sociais. Nosso programa aqui, ele está sendo transmitido através de uma rede social. Então, é o lado bom que a gente está dizendo, né? É poder chegar para vários lugares, para várias pessoas de diferentes localidades, mas com um conteúdo. Nós temos um conteúdo para poder oferecer. E vai consumir quem quiser. Mas os desafios das redes sociais, muitas vezes, eles causam grandes tragédias para crianças e adolescentes, né? Então, infelizmente, as redes sociais também são utilizadas dessa forma, como é que eu posso dizer, mais agressiva, né? Colocando em risco a vida de muitas crianças e muitos adolescentes, através como é que eu posso falar? Ai, me foge a palavra, é como se fragilizasse a autoestima da pessoa, porque daí ela não tem uma autoestima fortalecida, não tem uma autoconfiança forte, e ela se submete a esse tipo de desafio em função dessa fragilidade, para ela poder provar que ela se sente pertencente a um grupo, porque muitas vezes ela está excluída desse senso de pertencimento da família, do grupo de amigos, então para se sentir pertencente, ela se coloca em risco e muitas vezes acaba sendo vítima, né, de automutilação, de suicídio, de uma série de outras coisas que as redes sociais trazem também. Eu completaria isso, o reconhecimento e a necessidade de ser vista, né? Então, o que está por trás dessa necessidade de ser vista, né? Então, eu preciso ser vista porque eu me sinto inadequada, estou com a minha autoestima baixa, tenho uma sensação de abandono, que é bem isso, né? Em que lado
né? Em que ponto do meu emocional eu estou fragilizada a ponto de chegar nesse nível de me expor tanto para pertencer e para ser reconhecida que eu acabo me ferindo, né? Porque a gente acaba se ferindo. Quando chega num nível desse, você começa a se ferir, porque você perde a sua essência, você sai daquilo que você é para se tornar mais uma gota no oceano lá e se misturar, né? Então, qual é a sua essência? O que você quer? É isso que o Cláudio falou, né? O que você quer? Qual o seu propósito de vida? O que você quer para o seu futuro? Né? Existem N opções nas redes sociais existem, mas o que realmente preenche você? O que realmente faz com que você se sinta pleno? De repente não está nas redes sociais. De repente você pode sim fazer um curso, né? Você pode fazer você pode se aperfeiçoar ainda, até porque hoje a gente tem uma vasta, né, uma vasto programação de cursos nas redes sociais e facilita muito a vida da gente. Mas até que ponto isso também está te impedindo de você olhar e falar assim, mas espera aí, isso aqui está na rede social, está dentro de um quadradinho, não é meu, não me pertence, não tem nada a ver com a minha vida, e olhar para dentro de você e falar, peraí, o que é meu? Né? Então, é fazer essa separação, o que eu quero e o que é meu, o que eu não quero, que não é meu, mas que infelizmente estou colocando para dentro da minha vida. Então, é fazer essa divisão, fazer esse discernimento, é tirar o que não é bom e colocar aquilo que realmente te completa. E aqui vale dizer que o que é bom para mim, não é o que é bom que o outro acha, o que é bom para mim. E eu só vou saber o que é bom para mim se eu realmente souber quem eu sou. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu sinto, qual é o meu propósito, o que eu gosto, né? O que eu quero como profissional na vida, o que eu quero fazer para melhorar o mundo, né? Então, são estas questões. Sai do centro do eu comigo mesmo, sabe? Sou eu, mas sou eu e o mundo. Né? Porque às vezes a gente vê uma questão de assim, não, eu preciso só me nutrir, só eu. Não existe eu. Existe eu e o mundo, existe eu e o outro, né? E às vezes as redes sociais trazem exatamente só eu e eu, porque é uma exposição muito grande do nosso eu, e vocês podem perceber que é uma exposição totalmente moldada, né, uma exposição construída, então eu vou lá e faço um filtro disso, coloco um filtro daquilo, como se fosse pecado, entre aspas, essa palavra, ter defeitos, né, como se fosse uma coisa de outro mundo, a gente não ser perfeita. E o que é perfeição na realidade? Se a perfeição não existe, que a gente vai construindo essa perfeição ao longo da nossa existência. E vale dizer que a perfeição aqui eu falo em perfeição de alma, em perfeição de espírito, em perfeição de essência, em perfeição do meu objetivo maior, que é chegar num patamar mais elevado de luz e de amor. E trazendo essa essência viva mesmo, que é aquilo que eu sou, o que eu tenho de melhor dentro de mim, e o que eu preciso melhorar, mas não me comparando com os outros. Eu faço uma comparação comigo mesma, então o meu de ontem se compara com o meu hoje, e assim sucessivamente, então eu vou melhorando a partir de mim mesmo, e dentro dessa melhoria, eu vou me construindo, e eu vou construindo um caminho individual que muitas vezes sai daquilo que é ditado pelas redes sociais. E daí vem de novo, né? Será que eu vou dar conta de bancar isso? Porque se eu estou bem comigo, se eu dou conta de bancar isso, eu não preciso reconhecimento, eu não preciso ser visto. Eu faço o meu trabalho. E o meu trabalho por si só, ele se ressalta. E aí eu tenho o meu reconhecimento, mas por mim, e não porque o outro foi lá e achou legal, porque eu concordo. Existe uma diferença entre ser simpático e ser empático, né? Ser simpático, assim, tudo bem, eu concordo, eu digo sim por educação. Ser empático é realmente você se conectar com o outro, de coração com coração, né? Então, eu sou empático ou eu sou simpático? O que eu escolho ser, né? Então, as redes sociais, muitas vezes, a gente traz apenas uma simpatia, mas não uma empatia. Né? Porque essa simpatia, assim, vou ser legal, vou dizer sim, vou ser simpático, porque eu preciso pertencer a esse grupo, porque eu preciso ser reconhecido, porque eu preciso ter seguidores, né? Mas ser empático verdadeiramente, você simplesmente vai se conectar com o coração do outro, e isso acontece de uma forma tão natural,
que você não precisa fazer grandes coisas, porque é daqui, ó. E quando você está bem aqui na sua essência, você está bem com você está bem com o seu propósito, você está bem com aquilo que você é de verdade, e vale dizer que o que você é de verdade tem um valor enorme para o mundo, porque a individualidade é importante. Então, se você está bem aqui com você, não tem como você não se conectar bem com as pessoas, não tem como você se conectar bem com o mundo e não dar conta daquilo que o mundo traz para você. Às vezes, como a Sandra falou, né, tem os desafios das redes sociais, né, e muitas vezes as pessoas acabam se perdendo nesses desafios das redes sociais, porque eu preciso ser bem visto, eu preciso ser bem reconhecido. Mas os desafios da vida? Por que a gente foge tanto dos desafios da vida? Porque a gente escolhe fazer um desafio nas redes sociais de ir lá desafiar o que a vida nos traz. E o que a vida nos traz é só aprendizado. Né? E quando vocês se sentirem sozinhos, solitários e forem se refugiar nas redes sociais, lembre que tem pessoas que amam vocês. E pode estar no cômodo do lado da sua casa, às vezes vocês não percebem. E às vezes a pessoa está do lado do cômodo da tua casa, lá no outro cômodo, ela tem tanto para dizer, ela tem tanto para te ensinar. Vocês já pararam para conversar com um avô, com uma avó, com uma mãe, com um pai? Quanta experiência eles têm para passar? Eu digo isso para os jovens, para as crianças, tá? Quantas experiências eu aprendo todo dia com a minha mãe. Todo dia eu tenho coisa que eu aprendo com a minha mãe. Então, assim, ela, sim, me ensina coisas ainda. Graças a Deus eu tenho essa presença na minha vida. E eu aprendo, sabe? E às vezes é só observando. Então, assim, saiam da tela. Olhem para o mundo. Mas olhem com os olhos de quem quer ver realmente. Olhem e observem. Olhem e sintam. Olhem e experimentem. Olhem e vivam. Olhem e troquem essa experiência. Porque a vida é troca. Tudo bem, a gente pode conversar com mensagem, a gente está trocando mensagem, né? A gente está trocando. E às vezes a gente sente nas mensagens se as pessoas estão legais, se as pessoas não estão, né? A gente sente através da escrita. Mas nada como olho no olho, nada como essa empatia aqui, ó. Porque é aqui que faz a conexão. Né? Então, quando você escolhe, porque é uma escolha, quando você escolhe verdadeiramente sair do seu quadradinho, sair dessa telinha, ir lá, olhar nos olhos da pessoa que está do seu lado, na sua casa, você vai ver quanta experiência você tem para trocar com essa pessoa, quanto você tem para aprender. E quantas histórias verdadeiras elas têm para contar. E quantas histórias verdadeiras sobre você mesmo, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre seus ancestrais, sobre as experiências, sobre as vitórias, as conquistas da sua própria família. Né? Então, por que eu vou me interessar pela família do outro se eu posso me interessar pela minha? Por que eu vou buscar informação da vida do outro se eu posso buscar informação na minha família? E a nossa família, ela é um recurso maravilhoso, porque ela tem histórias cheias de vitórias, cheias de conquistas, cheias de aprendizado, cheias de experiência. E você só vai poder ter isso se você conversar verdadeiramente com a sua família e com seus familiares. Ah, mas ninguém conversa na minha família. Experimenta você começar. Experimenta você fazer um movimento diferente. Experimenta você um dia falar assim, peraí, vamos ligar tudo e vamos sentar aqui e conversar. Quando eu era pequena, eu adorava quando acabava a luz. Adorava. Porque era aquele momento onde a gente sentava mesmo, sabe, punha a vela lá acesa, a gente sentava e a gente conversava, a gente ria, a gente brincava de mímica, daquelas brincadeiras de sombra. Isso dá para fazer hoje, gente. Desliga, apaguem as luzes, sabe? Senta todo mundo junto e conversa. Porque é por aí o caminho. É o olho no olho, é o coração com o coração, são as histórias, são as verdades, são as brincadeiras. Quantas brincadeiras às vezes a gente deixa de ter com os nossos familiares porque a gente fica nos joguinhos aqui. Eu não tenho joguinho no meu celular. Então, assim, é experimentar mesmo, sabe? Não façam porque eu estou dizendo. Façam apenas para experimentar. E depois me responde, como foi essa experiência? Como foi sair um pouquinho, sabe, do seu quarto, do seu cômodo, e se juntar com o outro que está no outro cômodo? Como foi fazer essa experiência? Como foi trocar essa informação? Como foi se conectar olho no olho? Como foi se conectar coração com coração? Como foi tocar, pegar nas mãos dessa pessoa e simplesmente ficar olhando nos olhos dela e deixar vir todos os sentimentos, todas as emoções, todas as verdades.
E isso, gente, acontece de uma forma muito simples. Isso chama-se conexão. Não conexão com Wi-Fi, nada disso. É conexão, coração com coração. Experimenta e depois me conta. Interessante isso que você está colocando, né? Porque as pessoas elas preferem os joguinhos da telinha, né? Do que os jogos da vida real. Porque lidar com a vida real exige uma maturidade emocional. Você precisa literalmente lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos. E ali você não vai precisar entrar em contato com isso, porque infelizmente a maioria dos jogos eles têm um único propósito, né? Você precisa vencer, matar alguém e ganhar. É esse o movimento. E que tipo de conteúdo isso traz, né? Porque nas redes sociais o que acontece? Você sempre vai mostrar o lado bom da coisa. Na maioria das vezes as pessoas mostram isso. Tem aquelas pessoas que sobrevivem de tragédias, né? Aquelas televisões que dão só notícias sanguinolentas, né? Que escorrem sangue pela telinha. Existe esse conteúdo também. Mas esse conteúdo de autoconhecimento que a gente sempre fala aqui, esse é o mais desafiador, né? Foi o que você falou, saber quem você é, o que você gosta, o que você quer da vida, o que te faz feliz, o que te causa tristeza. Isso exige uma disponibilidade de você entrar em contato com o seu lado luz e com o seu lado sombra. Você ter autonomia pela sua vida e não deixar a autonomia na mão dos outros, que é o que acontece na maioria das vezes com essa questão das redes sociais, né? Indo um pouco assim para o lado mais espiritual e da sombra e da luz, né? Essa estratégia de ter essas redes sociais, esse tipo de coisa, né? Que falam é que é bem coisa da sombra mesmo, né? Como é que eu tiro a atenção? Como é que eu tiro a autoestima das pessoas? O que eu posso fazer para tirar até vamos dizer, o foco do que ela teria que fazer ou da tarefa dela que ela veio para esse planeta para fazer algo, né? Ninguém veio aqui a passeio, a gente veio para tentar melhorar em alguma coisa, né? Na nossa vida, na vida dos outros. E a hora que você para e olha o tempo que a pessoa fica fazendo numa telinha, um jogo ou qualquer outra coisa, vendo o que o outro fez e comentando e fofoquinha, não sei o quê, isso é uma perda de tempo assim enorme, enorme, né? Eu convido aí aos nossos espectadores a pensarem há 5 anos atrás, né, o que eles estavam fazendo, o que eles fizeram nesses últimos 5 anos, o que eles incrementaram de coisa para eles mesmos, né? Eu aprendi uma língua nova, eu aprendi sobre esse assunto, aquele outro assunto, etc. Tudo bem que todo mundo está na escola, mas o cara também não tem muito interesse de escutar o que o professor está falando, ele prefere estar no celular. E então, assim, eu acho que as pessoas, né, os jovens aí têm que parar para pensar, falar, o que eu quero da minha vida? Porque ficar gastando tempo com isso o tempo todo, e às vezes é o tempo todo mesmo, não vai levar a nada. Ele vai fazer o que lá na frente? Vai trabalhar com o quê? Vai ser um robozinho e vai ter concorrência dos robôs mesmo, né? Então, eu acho que a gente já tinha falado uma vez, né? O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem e é que todos têm por igual. Então, você não pode falar que o cara rico tem mais tempo que você. Não tem. Ele tem as mesmas 24 horas que você tem. Então, o que você está fazendo com o seu tempo? Que você ganha todo dia de manhã, na hora que você acorda, você tem X horas para usar durante o dia. Como é que você está gastando esse seu tempo? Imagina que é uma fortuna que você ganha todo dia e aí você vai poder gastar. Onde você está investindo esse dinheiro? Esse tempo? Né? Estou investindo em coisas que vão me dar retorno ou estou investindo em bobagemzinha que eu vou ficar vendo que amanhã não vale nada e que... Então, pensem só um minuto que vocês têm essa gratidão, esse presente que todo dia vocês acordam com X horas para poder gastar. E vejam onde é que vocês estão gastando esse seu tesouro precioso. É isso. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Você finalizou super bem, Clara. Então, é isso, pessoal. Fica essa reflexão e nos vemos na próxima semana. Um beijo aí no coração de cada um. Muito obrigada a vocês. Tchau, até semana que vem. Tchau.